Então, quando eu cheguei lá na federação, esse objeto se quebrou como se fosse um ovo, caiu, se transformou do que era sólido no processo reverso, né, do gel, e vinha na minha direção e entrava em todo o meu corpo. Algumas outras partes dele, quando quebrou, ficou sobre o meu corpo, mas não como parte sólida, assim como parte em gel. E aquilo ali, a minha camisa ficou toda molhada, como se eu estivesse correndo em cima de uma esteira, fazendo exercício físico, e ali eu estivesse de casaco, e ali, obviamente, o casaco ia molhar de suor. Então foi aquela sensação e foi aquilo que naquele momento aconteceu. E o meu organismo, ele absorveu tudo aquilo, né? Ele simplesmente sugou tudo aquilo. Eu senti muita tontura, muita náusea, e quando eu olho para o céu, eu vejo lá 5 homens, né, altos, e aí eu pude ver que realmente o corpo era de vidro. Eu vou usar como é que eu vou usar a narrativa de corpo de vidro, porque eu não tenho uma outra maneira de poder mostrar como eles eram, né? Então é você imaginar um manequim todo feito de vidro e dentro dele você vê pulsar raios e relâmpagos, né? Então foi isso que aconteceu. E com isso eu fiquei assustado, né? Caminhei um pouco, de longe eu vi a filha do Criador. Ela tem 1000 metros, né, de altura. Às vezes ela apresenta com 500 metros, mas isso é invariável, tanto é que o corpo dela se dissipa em muita energia mesmo, e é poucas as vezes que você consegue ver o corpo. Então o tamanho dela mesmo é de 500 metros, mas o brilho dela, que se dissipa para cima e para o lado, mostra ela com 1000 metros de altura, mas fisicamente falando é 500 metros, né? Meio quilômetro de altura. Imagina um ser, né? Uma mulher ou um homem de 500 metros de altura, né? Então é algo assim que não tem como ficar aqui fazendo rodeios para tentar explicar, porque senão a gente não sai em lugar nenhum. Já quando ela desperta nela aquela essência de toda pureza, e por isso que os nossos antepassados, né, acreditavam que essas pessoas que vinham do céu eram deuses por causa da essência deles, e de outros não por causa da essência, mas por causa da tecnologia em si. Você olha para ela e ela, em toda a sua essência, o brilho dela faz com que ela dobre a sua altura, né? Não que fisicamente ela dobrou a altura, mas a sua essência dá o entendimento da dobra da sua altura. Então por isso que eu uso a referência de 1 quilômetro de altura. E eu vendo ela de longe e ela me olhando para baixo, né, enxergando todos que estavam ali, ela moveu o seu braço esquerdo e apontou, e ali saiu muita luz, e de debaixo dela saía muito raio. É uma coisa muito linda. É como se você estivesse no alto de uma montanha e o céu estivesse estrelado, mas ao mesmo tempo você pudesse ver, não como se fosse uma aurora boreal, mas você pudesse contemplar relâmpagos indo de um lado para o outro e sem trovão, né? Porque geralmente um raio ele é seguido de 5 segundos depois de um estrondo, que é o trovão, né? Que é o deslocamento do raio. Só que lá não tinha o trovão, era só o raio. Então quando ela apontou o braço dela esquerdo, né, e todo mundo olhou, criou-se, né, um vórtice muito grande. Foi uma sensação muito linda, algo assim jamais visto por mim em todos esses anos que eu estou na presença deles. Eu já vi coisas assim extraordinárias que se eu disser vai parecer ser igual, mas não é, né? Então, quando eu pude ver, eu vi aquele ser de 15 metros de altura. E aí eu pude perceber que por cima do corpo dele, da cabeça até o que seria os pés dele, estava coberto com o que parecia ser um lençol, tá? Eu vou usar a referência de um lençol. Quando você era criança, com certeza você
colocava lençol sobre a sua cabeça para brincar de fantasma, aquela coisa toda que todo mundo sabe como é. Então imagina você ver um homem de 15 metros de altura, ao redor desse homem, do lado esquerdo, 2 homens de vidro, do lado direito, 2 homens de vidro, e por cima da sua cabeça um arco, e dentro desse arco, outro homem de vidro. Imagina você ver isso aí diante dos seus olhos, né? E foi o que eu vi. E ali eu pude perceber que em cima dele tinha sido colocado o que parecia ser um pano, né? Então por isso que eu vou me referir a isso como se fosse um lençol branco. Mas aquilo ali, na verdade, é a energia dele, não permitindo que nós ali enxergássemos, né, o seu rosto, nem o seu corpo. Inclusive foi o que aconteceu quando ele foi na minha fazenda, lá em Juiz de Fora, para onde eu fui e encontrei ele no dia 12. E por mais que eu tentasse olhar e entender que aquilo seria um pano ou não, não era. Mas parecia ser um pano, então eu vou usar a referência de um lençol feito do mais puro linho, né? Do mais nobre tecido que possa existir nesse planeta, da mais nobre seda branca que pode existir sobre esse planeta, jogado da cabeça até o que seria a planta dos pés dele, que também eu não enxerguei porque ele estava flutuando e ao redor dele é muita luz, é algo assim estarrecedor. E esses emissários, né, esses 5 emissários que acompanham ele, é justamente para calibrar a energia dimensional e de densidade que ele tem. Então, quando eu vi isso na federação, eu fiquei chocado, porque toda a liderança do primeiro céu, todo governante planetário, todo líder planetário da alta primogenitude, pós-guerra, né, eles têm 10 metros de altura. Quando eu fui ao milésimo céu, passando de céu em céu, conforme eu já narrei para vocês, me foi dito que a liderança ela variava de 15, 20, 30 até 50 metros de altura, né? Então esse ser é um ser da alta primogenitude. Aqui no nosso céu, e quando eu falo céu, eu quero que você entenda que é todo o universo, todo o cosmo, toda a Via Láctea é um céu. E a Via Láctea, ela sempre vai ser infinita, para a esquerda, para a direita, para a retaguarda e para baixo. Mas para cima ela se torna finita, porque existe, né, uma passagem de um céu para o outro. E aqueles que guardam esse céu é o próprio Criador, né? São os próprios primogênitos da arquiteta e do arquiteto de tudo. E eles criaram para si os seus próprios filhos, né? Que foram 8. E dos 8 ampliaram-se outras e foram ampliando, até que se houvesse a grande população interplanetária. Também não vou entrar nesse assunto porque eu já falei disso também várias vezes, né? Então depois que eu tive essa experiência, me foi dito que ele queria um encontro comigo, mas para isso eu teria que passar por um processo muito grande, né? Muito grande. E naquele momento, com toda a experiência, com toda a bagagem que eu carrego nesses 13 anos perante eles, eu entendi que aquele composto gelatinoso alienígena, que tinha acabado de ser absorvido, né, pelo meu organismo, ele de alguma forma ia me alterar, não geneticamente, mas ele ia proteger toda a matéria que compõe o meu corpo, né? Toda a energia de átomos que compõem a matéria, toda a energia que é átomo, que se transforma em matéria e em célula e expande o que somos de carbono e tudo que somos à base de silício também, que é o corpo de segundo plano. Eu sabia que aquilo ali é para algum motivo. E depois eu fui devolvido para o lugar onde eu estava. Quando eu voltei e senti, né, a sensação do planeta, eu recebi uma queda de energia, é energia mesmo. Seria como se você estivesse batendo laje o dia inteiro e no final da noite você ali quebrado em cima de uma cama cansado, você tivesse que caminhar 10 quilômetros e você fosse caminhar e você pudesse sentir a sensação de cansaço. Eu estou dando aqui essa comparação para que você entenda o que é a perda de uma energia, né? E eu senti totalmente fadigado.
Então todos os problemas do planeta, todas aquelas vozes que falam na minha cabeça dioturnamente, que eu ouço dos pensamentos das pessoas, e pessoas do mundo inteiro falando ao mesmo tempo e eu ouvindo aquilo, e às vezes cessam, né, as vozes, e aí eu escuto os dialetos, né, alienígenas, tanto aqueles que estão adentrando a atmosfera, quanto aqueles que estão subindo do intraterreno para a superfície, e daqueles que estão passando, né? Então é uma perturbação, eu vou generalizar como uma perturbação na cabeça de uma pessoa humana, mas eu fui adaptado a isso, né? Então por isso que eu sofri várias alterações genéticas durante esse tempo e várias alterações no âmbito, né, dos algoritmos do meu organismo, justamente para poder eu suportar essas coisas e conseguir viver como qualquer outra pessoa viveria e vive ainda na face desse planeta. Então, após sentir, né, todo esse problema do planeta, que eu sinto todos os dias, mas aí ele vem duplicado, triplicado, quadriplicado, eu comecei a sentir muito ódio, muita ira, muita raiva, né? E aquilo me deu uma sensação muito ruim. Eu não conseguia mais ter controle sobre mim. Aquela vontade de sair correndo, aquela vontade de jogar tudo fora, né? E quando foi na terça-feira mesmo, eu tinha ido na casa, né, onde eu comprei uma casinha bem simples para receber as pessoas que quiserem me visitar, e de lá a gente ir no meu apartamento, se assim for autorizada a pessoa adentrar meu apartamento, porque às vezes nem eu mesmo consigo adentrar ele, dependendo da impureza que tiver na minha mente. Eu tomei o táxi, né, e fui para casa. Quando eu desci do táxi e eu fui colocar a mão no bolso, né, da bermuda que eu estava, a chave caiu no chão. A primeira coisa que eu pensei é que se meu bolso pudesse estar furado, né? E aí quando eu coloquei a minha mão no chão, minha mão entrou dentro do chão. E eu comecei a entrar em pânico, né? Comecei a entrar em pânico, e aí eu coloquei a palma da minha mão no portão da casa da minha mãe, que é o sítio dela, e a minha mão atravessou para o outro lado. Eu já expliquei como é que funciona isso. Quem me ouve há bastante tempo tem aí as respostas acerca disso que eu estou falando aqui, então por isso que eu não vou entrar muito em detalhe. E eu atravessei o portão. Por quê? Porque a matéria celular que compõe todo o átomo, né, mineral, ela combinou com o nível de energia e da questão equacional da minha fonte, né, de vida. Então ali houve a compatibilidade entre as matérias, e por isso que aquilo que parecia ser sólido se tornou não sólido, para justamente eu poder interagir com aquela matéria que no caso seria o portão, né? Então não é magia, não é feitiçaria, nem nada disso. É apenas você ser parte da energia que você é. É você entender toda a matéria que está ao seu redor e entender que você faz parte dela. Mas nós, né, por consequência de modificações e de danos que sofreram, né, os nossos antepassados, a gente perdeu essa essência, né? Então por isso que há as modificações com aquelas pessoas que foram escolhidas, para justamente não ser igual aos outros que estão na face do planeta, mas não por privilégio, mas por necessidade de transformação, para que você aprenda algo maior e transmita, né, algo maior para um todo, né? Então é dessa forma que funciona. Porque eu não me sinto, nunca vou me sentir privilegiado por ter visto a primeira vez no dia 20 de agosto de 2007 a Guimereste, né, que é a filha primogênita de Agnachete, ir ali na Serra do Canastra, né, no Parque Nacional da Serra do Canastra. Independente das viagens que eu já fiz, dos lugares que eu já fui, de toda a minha narrativa até o dia de hoje, eu não me sinto privilegiado, né? Pelo contrário, eu me sinto atormentado, porque eu não tenho uma vida como você tem.
né? A minha vida é totalmente diferente, por isso que eu sou impaciente, eu já nasci com esse gênero forte, né? Então por isso que eu sou muito ignorante, muito burro, nesse sentido de gênero, por causa disso, né? E isso piorou ainda mais depois que eu pude compreender os problemas do mundo, né, de um modo geral. Então não me sinto privilegiado, nunca irei me sentir, né? Por mais que isso às vezes choque as pessoas, e as pessoas digam, né? Ah, se eu estivesse no seu lugar, eu ia me sentir a pessoa mais honrada do mundo. Não é, né? Eu não sou a pessoa mais honrada. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Pelo contrário, eu sou cheio de defeitos, né? Mas o meu diferencial é poder admitir os meus erros e as minhas falhas, né? Então isso mostra que realmente há uma transformação moral acerca de tudo, não é verdade? Então, quando eu adentrei o portão, atravessando por ele, né, de corpo físico e tudo, eu gritei o caseiro da minha mãe, expliquei para ele a situação. Ele abriu o portão, pegou a minha chave na calçada e colocou a chave em cima da partilheira, porque ele também abriu a porta da casa para mim. E eu falei para ele que daquele momento em diante não precisava ele trazer mais comida para mim, não precisava ele trazer água, que eu estava numa outra frequência. E ele compreendeu muito bem, porque ele já viu muita coisa no sítio da minha mãe, já contei para vocês também, né? E ali, a partir daquele dia, né, do dia depois, do dia 3, né, isso aconteceu no dia 2, do dia 3 em diante, eu não comi, não bebi, não tive necessidade de ir ao banheiro, não precisei tomar banho. A essência que saía do meu corpo parecia ser a essência das mais belas flores, né, que existe aqui nesse planeta. E ao mesmo tempo que eu sentia ódio, eu sentia uma paz muito grande. E ao mesmo tempo que eu sentia paz, eu sentia um remorso muito grande. E ali houve então a dificuldade de alguns aspectos. Por quê? Por mais que eu não tinha a vontade de beber água, por costume da mente, né, eu ia beber água. Então, quando eu estendia a minha mão para pegar um copo, a minha mão atravessava dentro do copo. E aí eu mentalizava, chorava, entrava em desespero e com muito custo eu conseguia sentir a solidez da matéria que compõe o copo, que é o vidro, né? Que parte do princípio da própria areia, que é um mineral também. E ali eu tocava, pegava o copo com água, quando eu ia levar o copo na minha boca, ele passava por dentro da minha mão, a alça dele, e caía e o copo quebrava. E aquilo me dava uma confusão tão grande, aquele sentimento de culpa. E eu ficava como se fosse uma mulher no período menstrual, muito sensível, tá? Essa é a palavra, muito sensível. E ao mesmo tempo muito nervoso. Mas eu sabia que aquilo ali era por consequência daquele objeto, né? Daquela matéria, daquele componente alienígena, né? Diferente dentro do meu organismo. Por quê? Porque eu estava me rearranjando para poder estar na presença dele, né? Desse celestial do segundo céu. Então essa narrativa, todos vocês aqui da lista de transmissão já sabem antecipado, né? Se ficou faltando alguma parte, igual eu falei no início do áudio, eu tô com a minha mente muito pesada, mas aquilo que eu for lembrando, eu vou recolocando novamente, aquilo que ainda não falei, eu acrescento, tá? Eu vou deixar aberto aqui essa margem para isso. E eu tive uma semana muito turbulenta, né? Muito turbulenta. E aí, eu já sabia que no dia 12 de fevereiro, esse ser, ele tinha escolhido descer na minha propriedade, na região de Juiz de Fora, e foi feita uma indicação de um vale que eu nem sabia que existia, que não tem nada a ver com esse vale que a maioria das pessoas já conhece e outros que irão conhecer. Eu nem sabia que existia esse vale na minha propriedade. Isso me foi mostrado por esse ser, né? Esse outro ser que veio a mim. E aquelas visitas que eu recebia, né? Todo dia eu recebo uma visita. Eu tinha que receber, por estar com esse componente alienígena no meu corpo, 5, 6 visitas no dia. Era a conta de eu ser carregado, né? As baterias
eu descarregava de forma instantânea. Eu nem podia cometer o luxo, né, de poder dividir a energia que sempre faço com o Eliabe, conforme eu já expliquei para vocês. Eu nem podia ter esse luxo mais de poder dividir a minha energia. Então foi uma semana muito turbulenta, eu fiquei muito calado, muito nervoso, e de acordo, né, que os dias iam se aproximando entre ali o dia 7, o dia 8 e o dia 9, eu já pude tocar mais nos objetos, eu já não tinha medo de colocar a mão na maçaneta de uma porta, eu já podia beber água, mesmo que não houvesse necessidade, mas por questão de costume. No banheiro não conseguia ir porque o organismo ele não pedia isso, tá? Banho eu não conseguia tomar porque quando a água encostava no meu braço, eu sentia uma sensação muito ruim e ao mesmo tempo eu sentia náusea, porque parece que a água encostava em mim e ela era absorvida direto pelo meu organismo, caía na corrente sanguínea, aí vinha aquela sensação de água morna misturada com cloro na minha boca e a minha vontade era de vomitar. Então eu pude ficar longe do chuveiro e o meu corpo não exalava, né, os maus cheiros, né, que o corpo humano exala por ficar, né, tanto tempo sem tomar banho, né, sem fazer o processo da higiene pessoal, né, que todo ser humano tem que fazer dioturnamente, né? É assim que a gente tem que dizer. Então, gente, para você que não teve acesso ao áudio que eu gravei de forma preliminar para a lista de transmissão, o Rodolfo deve ter esse áudio, ele vai incluir ou no final agora desse vídeo, né, fazendo uma brecha para mostrar o áudio que eu gravei para as pessoas da lista de transmissão, como complementação do que eu estou falando aqui, tá? Então não adianta eu ficar aqui fazendo muito rodeio, porque eu não vou ter uma saída para isso, né? Principalmente nesse momento, né, com o meu encontro, né, com os emissários do Segundo Céu. Eles vieram naquela terça-feira de madrugada para me levar para o planeta Teireles e para que eu pudesse ver de longe esse ser. E aí você deve perguntar, Carlos, por que a filha do Criador estava na federação? Alguns dias mais tarde, foi dito que era necessário ela estar ali porque ela era a única, né, que podia conter o grau de elevação, de densidade e de dimensão daquele ser. Então por isso que ela estava ali, não só para nos proteger, mas também para proteger todo o complexo, né, cidadístico do planeta Teireles, tá? Para você ver como é a alta densidade e dimensionalidade de seres que estão em uma elevação muito grande. Agora imagina como seria um celestial de perto do terceiro céu, do quarto céu, do quinto céu, do 75º primeiro céu. Imagina? Então é algo assim que não tem palavra, eu não consigo explicar. Posso ser condicionado à explicação por mais inteligente ou por maior inteligência que eles venham me dar para dar essa explicação, eu sei que eu não vou conseguir explicar da maneira que é, porque através de palavras a gente não consegue passar a sensação que a gente sentiu, essa é a verdade. E fica aqui a parte, né, essa primeira parte do áudio. Amanhã, dia 24, eu gravo como foi o meu dia no dia 10 na fazenda. Lembrando que no dia 10, na madrugada, né, do dia 10, é que eu fui para minha fazenda. E no próximo áudio eu conto como foi o passo a passo lá na fazenda até me encontrar com esse ser celestial lá no vale, tá bom? Então, como eu havia prometido, eu ia fazer em parte. Já no segundo áudio eu posso fazer uma reflexão desse primeiro que eu acabei de gravar aqui no dia 23, tá? Para sempre trazer uma complementação de algo que eu possa ter esquecido ou de algo que eu possa ter condições de acrescentar. Então espero que todos vocês compreendam isso. Para mim está sendo muito difícil falar dessas coisas. Quando eu falo que não me sinto digno, não é melodramaturgia não, tá? É porque eu não me sinto digno mesmo de falar dessas coisas,
por isso que bate em mim aquele arrependimento terrível de ter querido, né, entre 2013 e 2014, falar para toda a humanidade ouvir. Isso me trouxe muito desgosto, né, porque falar deles comigo mesmo é bom. Quando eu navego, né, nos meus pensamentos e reflito, né, sobre tudo aquilo que eu vivo com eles, tudo aquilo que eu vivi e continuarei vivendo, é bom. Mas quando é para transmitir para as pessoas, eu entro em conflito comigo mesmo, não porque vocês não são merecedores de saber essa verdade, nada disso, mas é porque fica difícil para mim falar, porque toda vez que eu estou falando, eu vejo, né, o quanto eu sou imperfeito, e é muito chato você ser imperfeito e falar de coisas perfeitas. Se você que está aí estivesse, né, no meu osso aqui, na minha carne, né, no meu sangue, na minha pele, você me daria toda a razão. Mas como você não está, você pode aí criar argumentos de dizer que às vezes é preguiça minha ou falta de interesse de não querer falar dessas coisas, mas não é. É porque só quem vê e quem convive e quem respeita e quem conhece das coisas como eles me deram esse conhecimento que eu jamais sonhei na minha vida que existia ou que eu pudesse ter acesso, é que sabe como é difícil para uma pessoa humana, cheia de defeitos, falar de algo que na mente de 80% da população mundial, de quase 8 bilhões de pessoas espalhadas por aí, é difícil, né, a pessoa compreender. Então, nessa caminhada aí, eu vou falando um pouco disso, um pouco daquilo, para que no final todo mundo junte, né, aquilo que foi dito e consiga tirar proveito de algo, tá? Algumas pessoas, eu quero aqui já, antes de finalizar, têm pedido, né, para eu ficar falando nos meus áudios, né, sobre as mensagens que eles me dão, para que eu consiga pôr em prática a minha convivência comigo mesmo e depois com as pessoas ao meu redor. Eu não vejo mais necessário ficar ensinando, né, as pessoas a viver da melhor maneira possível, porque tudo que eu falei até aqui já foi de bom tamanho e tire aproveito quem quiser tirar proveito, né? Eu posso depois falar sobre uma coisa, falar sobre outra coisa, trazer alguma coisa, né, dentro daquilo que eu já falei e aquilo que eu ainda vou falar, e mostrar uma mensagem de incentivo em cima de tudo que eu aprendi. Posso até fazer isso, mas eu não vou estar mostrando interesse nenhum de fazer isso, porque até onde eu já falei, entendeu quem tinha que entender, praticou quem tinha que praticar. De agora em diante as coisas vão ser mais difíceis, vou falar muito pouco, né? Vou dar um espaço muito grande entre uma mensagem e outra, porque falar para quem não quer entender é difícil, né? E eu ter que colocar a minha cabeça em ordem e me diminuir para poder falar daquilo que é grande e depois ver as pessoas se perdendo, né, nos seus próprios conceitos pessoais, eu não tenho interesse em ver isso. Então, quem quiser, faça lá o download, né, de todos os vídeos que eu tenho lá no meu canal no YouTube por enquanto, porque vai chegar um dia que vocês irão acessar e não vai ver mais nada no seu canal e sem vídeo algum. O Rodolfo já tem os downloads aí que ele vai estar colocando também no canal dele, tanto é que ele faz a separação entre vídeo antigo e vídeo novo. Mas eu acredito que se você ouvir tudo em ordem e você ouvir o que eu falei há 4 anos atrás e depois interagir com os áudios que eu tenho falado nos últimos anos para cá, você vai aprender muito e vai ver as mudanças evolutivas quanto à minha narração. E vai ver que tudo tem o mesmo significado, mas porque naquela época lá atrás eu tive que usar palavras, né, simples, de fácil entendimento, para que a maioria não ficasse assustada. De acordo com a evolução dos áudios, eu altero, né, entre irmãos das estrelas, por semente das estrelas, e hoje já chamo eles de homens e mulheres do espaço. Na verdade, desde quando eu os vi
em toda uma unidade grande na base lunar, que foi no dia 23 de agosto de 2007. A partir daquele momento, eu passei a chamá-los de homens e mulheres do espaço. Mas se lá em 2016 eu falasse homens e mulheres do espaço, a maioria ia ficar assustada, porque a grande maioria entende essa questão alienígena como ufologia espiritualista. Isso não tem nada a ver com o lado espiritual. Essa questão espiritual nem existe. Isso aí tudo é anátema, sabe? Não existe, mas não é eu que vai convencer vocês disso. Então, quando eu vi que vocês estavam, pelo menos aquelas pessoas estavam evoluindo no entendimento, eu alterei as palavras, né? Para justamente as pessoas passassem a ter uma compreensão mais madura quanto a tudo que eu falava. Então seria interessante você ir lá, ouvir, né? Tudo na ordem que está, e depois, né? Ouvir os outros que eu tenho feito. Quando você ouvir, você que não me conhece aí, que está no canal do Rodolfo, ouvir algumas alterações nos meus áudios, essas alterações não é algo que eu esqueci ou algo que eu esteja inventando. É porque eu combinei com as pessoas da lista de transmissão que eu faria algumas mudanças propositais para ver se as pessoas estavam prestando atenção. Então, como esses áudios não é para o canal do Rodolfo, mas é para a lista de transmissão, e o Rodolfo é que pede para compartilhar no canal dele e eu autorizo, então ficaria talvez confuso para você aí do canal do Rodolfo ou de qualquer rede social que esteja recebendo os meus áudios aí, achar que está havendo alteração quanto ao meu diálogo. Não é alteração do meu diálogo, é que eu firmei um compromisso com as pessoas. Depois eu gostaria que até o Rodolfo fizesse um texto e colocasse no canal dele explicando isso, porque algumas pessoas às vezes falam: poxa, Carlos, você falou uma coisa aqui, hoje você está falando outra totalmente diferente, aí parece que você está contradizendo. Não é contradição. Eu faço isso justamente para ver se as pessoas da lista de transmissão, que não tem nada a ver com outras redes sociais, estão prestando atenção quanto à minha narrativa. Então, quem é da rede social e da rede da lista de transmissão, né, melhor dizendo, e que ainda vai lá no canal do Rodolfo, ouvir ele lá, deixa lá, gente, o seu comentário lá, explicando para o público do Rodolfo que eu faço essas contradições para que vocês estejam prestando atenção, não o público do Rodolfo em si, que está chegando agora, e outras pessoas mais que irão ainda me conhecer agora. Então, necessário é explicar essas coisas. Eu digo para vocês que amanhã, dia 24, no mesmo horário, ou talvez mais cedo, eu estarei gravando a segunda parte de como foi a minha caminhada na minha própria propriedade, e o nome, né, daquelas pessoas que estavam ali comigo o tempo todo, me acompanhando nos 2 dias de caminhada e nas 2 noites de caminhada. Beleza? E esse relato, nem as pessoas da lista de transmissão, nem ninguém ouviu de mim. E vai ser inédito. Então, gente, já são 21 horas e 5 minutos, a minha garganta tá seca. Olá a todos. Esse áudio vai ser bem curto e bem breve. E nele eu quero narrar uma experiência que eu tive na data de hoje, por volta das 14 horas e 32 minutos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. E como vocês já sabem, né? Eu fui na federação, vi a liderança da alta primogenitude do segundo céu, vieram na casa da minha mãe os emissários, né? Que são aquelas 5 pessoas semelhantemente de vidro. E também todos vocês são cientes de que o gel no qual eu fui envolvido depois se solidificou para o meu transporte e depois voltou no estado, né, em gel, e foi absorvido pelos meus poros, né? E daquele momento em diante aconteceu os fenômenos, né, que não tinha acontecido na minha vida da maneira que aconteceu. Alguns eu já até experienciei, mas não com tanta intensidade.
porque muitos deles foi através de códigos, né, de sigilos, e esse elemento alien, né, desculpa, gelatinoso, depois eu quero até falar o motivo da minha tosse, peço até desculpa a vocês, ele se encontra no meu organismo, né? Então, nos primeiros dias foi tudo ok, mas me começou a subir um nervosismo muito grande, e ali o meu ouvido, né, ficou mais audível, as vozes que eu já escuto, elas entraram numa intensidade absurda, os meus olhos, que antes eu tinha que usar um código, né, para desbloqueá-lo, para poder enxergar além, não passou a não ser mais necessário, então eu olhava para a parede, eu enxergava até a formiga que estava dentro do tijolo, enxergava até pedaços, né, de guimba de cigarro, que com certeza pedreiros na época que estavam construindo aqui o sítio da minha mãe, jogou dentro do tijolo e chapou massa em cima. E olhando para o chão, toda a cadeia, né, de ramificação das raízes, olhando para as folhas, eu via o momento, né, que a folha transformava o oxigênio. Então aquilo começou a me causar muito enjoo, houve uma pressão muito grande na minha cabeça, dentro do meu ouvido começou a sangrar, depois a cartilagem, né, da minha orelha também começou a sangrar, o meu nariz, e toda vez que eu falo, que nem estou falando agora com muita intensidade, começa a escorrer essa gelatina na minha boca, que eu até queria mostrar para vocês, mas eu achei melhor não, e eu tenho que engolir essa gelatina, e aí me dá essa crise de tosse, porque a gelatina, ela escorre na minha garganta, né? Então, se eu faço um movimento muito rápido com as mãos, ela começa a sair nas minhas mãos como se fosse suor. Depois ela entra novamente para minha mão. É uma coisa incrível. Então, esse elemento alien, né, do segundo céu, ele veio para me transformar. Não o meu caráter, porque o meu caráter eu já nasci com ele, então ele é insubstituível, né? O meu gene é forte, né? Então ele é insubstituível. Mas as minhas células, né, estão sendo protegidas. As células que compõem o osso, que compõem a pele, o nervo, o músculo, o elemento que compõe os meus glóbulos sanguíneos, né? A textura do líquido, do meu suor, da água do meu organismo, tudo está sendo revestido, né? Para que dia 12, agora, eu possa permanecer na presença desse ser lá na minha propriedade, nas imediações de Juiz de Fora, beleza? E eu quero dizer para vocês que na data de hoje, depois de fazer esse resumo que eu fiz para vocês, por volta das 14h32, eu estava no WhatsApp conversando com algumas pessoas. A casa do sítio aqui da minha mãe sede começou a tremer, e tremeu muito. E na mesma hora eu peguei o celular, coloquei ele no chão e empurrei ele para debaixo da cama como se fosse resolver alguma coisa, né? Mas é só uma força mesmo, de ação mesmo, né? E quando eu olhei para fora, eu enxerguei só luz, que foi a mesma luz que eu enxerguei naquela terça-feira, né, pela madrugada, que me envolveu. E ali estava, no ar, um dos emissários. Dessa vez não veio 5, veio somente um. E eu pude observá-lo bem de perto. Realmente, o corpo é tão transparente que parece ser película de vidro. É uma coisa assim incrível. Não tem olho, não tem orelha, não tem boca, nem nariz. Tem o formato, mas não apresenta, né, a saliência de um lábio, nem os furos, né, que tem no nariz, nem na orelha, nem nada do tipo. E o corpo totalmente liso, não tem vestimenta nem nada. E nem sexo, tá? E tem aquelas sobressalência, né, que parece ser uma bota ou algo do tipo. Mas é a coisa mais linda que você pode pensar. E de dentro dele
Eu vi um misto assim de cores azuis, amarela, verde, lilás, depois voltava de novo para o verde, depois vinha para o branco e ficava oscilando, pulsando, o pulso. O interessante é que a matriz dele está no centro do peito e no centro da cabeça. E ela traz aquela ramificação como se fosse as veias do corpo dele. Não sei se você já viu um corpo humano onde mostra só os vasos sanguíneos do corpo humano, naqueles desenhos de medicina, é daquele jeito. E fica pulsando e oscilando. Eu confesso para vocês que eu fiz o uso de um código, né, para poder olhar para ele. Nem o código permitiu que eu ficasse fintado com os meus olhos. Os meus olhos não doíam, mas o brilho era tão forte que parecia que transpassava minha cabeça. Então, volta e meia, eu tinha que baixar minha cabeça. Então, eu fiquei até no período das 17 horas com ele. Ele envolveu toda a região aqui do sítio, inibiu a ação de qualquer coisa externa, inclusive passarinho, inseto, que estava dentro do domo, né, que ele criou para poder ficar, para poder esconder, né, a sua energia, para que não incomodasse a vizinhança. Os animais permaneceram onde estavam. É como se o tempo tivesse parado e nada se movesse a não ser eu, né, e esse ser. E ali ele me contou coisas lindas e maravilhosas que eu ainda estou assimilando na minha mente para depois contar para vocês. Ele não me disse o nome dele, mas por incrível que pareça, por mais que o corpo dele tenha esse retrato que eu tenho passado para vocês, essa forma de retratação minha, ele é um ser biológico, não é um ser robótico, como eu pensei que fosse. Tá? Ele é gigantesco, colossal, e ele disse para mim que toda a liderança da alta primogenitude, do segundo, do terceiro e por aí vai, todos têm esses 5 elementos, não para proteção, mas para condução, como se fosse uma assessoria, na nossa língua mais primitiva, como se fosse 5 assessores, ou seja, cada liderança da primogenitude, de cada céu, do segundo para cima, tem aí os seus 5 assessores. E ele me mostrou planetas, sistemas solares do segundo céu, que eu nem tinha visto, nem sequer sabia na minha mente que existia. E o interessante é que a mente dele é ligada direto à arquiteta e o arquiteto de tudo, né? Que habitam o milésimo céu. Então as coisas que me foram ditas foram formidáveis, né? E ele me deu a prerrogativa, né, e o direito de algumas perguntas, porque prerrogativa é o exercício do direito de alguma coisa, né? Então quando você fala eu gozo de uma prerrogativa é porque você goza de um direito, né? Então ele me deu o direito de fazer a pergunta depois que ele falou tudo que eu precisava ouvir, e ele disse que como é que eu vou dizer, né? Eu vou continuar tratando como gelatina. Essa gelatina que está dentro de mim é justamente para proteger toda a minha célula carnal e toda a minha célula energética, né? E célula é igual ao próprio composto de átomo. Então, o processo diz ele que é calculado de acordo com a minha ida perante esse ser da alta primogenitude do segundo céu. Então, o período já está se encerrando, já não estou sentindo mais aquilo que eu sentia, mas voltando um pouco lá no início, eu tive aquele susto, né, terrível quando eu saí do táxi, né, e eu tentei pegar a chave no meu bolso, minha mão ultrapassou o bolso e tudo mais, e aí a chave caiu no chão, não consegui pegar a chave, atravessei o portão em corpo físico, porque houve, né, a dissipação dos meus átomos, né, carnais com átomo energético. Então a soma equacional divina da minha matriz, ela foi feita o cálculo correto da matriz que compõe o mineral do aço do portão, né? E ali
permitiu que eu atravessasse, como eu já expliquei para vocês como é que funciona isso. Muitos acham que é magia, mas não. É uma tecnologia que nós carregamos ela, né? Porque toda tecnologia alienígena, ela é viva, ela é biológica, né? Biológica mecânica. E eu tive muito nervosismo, principalmente quando eu tentava pegar um copo, minha mão atravessava o copo, né? E as coisas atraíam para mim mesmo. Desde aquele dia eu não comi nada, eu pedi meu almoço, mas eu não consegui comer, tá? Desde aquele dia eu não ia no banheiro, não comia, não sentia sede nem nada. E hoje me bateu fome, então eu senti que eu já podia comer alguma coisa. E o interessante é que eu comi, mas foi como se eu não tivesse comido nada, porque eu não sentia a comida descendo, né, pelo meu esôfago. Eu não sentia. E nem sentia aquela sensação de estar cheio. Parece que quando eu engolia a comida, ela era transformada em energia e dissipava no meu organismo, mas energia mesmo, energia elétrica, né? E com isso eu fiquei muito assustado, mas apesar de ter comido, foi como se eu não estivesse comido. Eu bebi um copo de água, então quando me bateu fome de fazer essas coisas e vontade, né, de fazer essas coisas e a fome veio junto, eu fiz, mas foi como se não tivesse adiantado, ao contrário dos dias anteriores que eu não senti fome nem nada. E de ontem para cá, eu tenho conseguido tocar nos objetos, né? Minha mão não tem transpassado mais, eu tenho colocado a palma da minha mão na parede, eu não tenho atravessado. A frequência de vozes desapareceu da minha mente, tá? As visões desapareceram. Eu não sei se vocês estão percebendo aí a paz que há, né, na minha voz, porque realmente eu estou numa paz absoluta, né? E daquele dia para cá também, independentemente de eu olhar para uma mulher ou não, eu não sinto tesão. Foi como se eu tivesse voltado à época que eu era assexuado, né? Então, eu estou percebendo que o processo do qual foi colocado em mim está sendo finalizado. Eu perguntei a essa pessoa, né? Eu vou chamar ele de homem de vidro, né? Eu perguntei a esse homem de vidro se seria possível, né, o meu encontro com as pessoas que estarão ali em Juiz de Fora. Ele não respondeu, não respondeu. Então eu permaneço guardando em mim a recomendação que eu recebi na federação de não encontrar com pessoa alguma. Mas isso não significa que depois do dia 12, esse ser da alta primogenitude não venha me esvaziar para que isso ocorra. Mas por isso que eu não posso fazer promessa de que vou me encontrar com Eli Batista, com José Cláudio, com a Lenice, né? E com o Edson lá em Juiz de Fora. Não tem como eu dizer isso, né? Mas se for possível, no dia 12 ou no dia 13 mesmo, eu vou para o centro de Juiz de Fora, me hospedo em qualquer hotel e mantenho as pessoas que lá estarão avisadas, né? Ou eu posso também deixar para ir no dia 14, né? Uma vez que o meu plano era ir no dia 14 e retornar para Belo Horizonte no dia 17. Então permanece ainda essa incógnita, né? De que se vou ou não vou e como será, né? Então, para as pessoas, né, que aguardam o meu encontro em Juiz de Fora, não conte com isso, não façam planos com esse encontro. Se for possível, eu irei chegar perto de vocês, mas se não for possível, não irei chegar perto de vocês. Hoje, inclusive, quando eu fui entregar uma cesta básica para o Maicon, né, que é uma pessoa que me pediu essa cesta básica, quem fez a entrega da cesta básica, inclusive, foi o caseiro da minha mãe. Então eu estou totalmente incomunicável, né? A casa aqui está toda trancada, está tudo fechado. As manifestações que eu citei da luz, tanto o caseiro como a esposa dele, que eu não vou mencionar o nome para preservar a identidade deles, né? Apesar de que eu posso também colocar até um nome fictício, mas eu prefiro tratar como caseiro mesmo, né? E eles viram, entraram para dentro da casa, trancaram-se, porque eles sabem como acontece e por que acontece. E fora esse homem de vidro, né?
todo homem ou mulher do espaço, do nosso céu mesmo, os seres das cidadelas interterrenas do nosso planeta, que sobe à superfície para interagir comigo, o casal vê, entende, compreende. Com a autorização deles, eu usei um código específico para que eles não sentissem mais medo, então eles encaram na maior naturalidade, mas lá no íntimo eles sabem que é uma coisa inexplicável, né? Principalmente quando alguns seres, né, despertam a curiosidade nas frutas que tem no pomar aqui do sítio e pegam laranja, mexerica, banana, alguns até pegam galinha, pintinho, mas eles pegam e olham para mim. E aí eu peço um tempo, falo com a minha mãe autoriza e aí eles levam, né? Porque se eu dou aquilo que não é meu, é furto, né? É qualificado como furto. Você pegar algo que não é seu para dar para alguém, né? Então a minha mãe já me deu liberdade de, quando esses homens e mulheres do espaço vier aqui e quiser levar alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Tanto é que quando a gata dela, Tiquinha, deu uma escapulida, ela foi trazida, né, por um ser insectoide. Então, quando o ser saiu da nave, saiu com ela nas mãos, igual eu expliquei para vocês aquele dia. Aqui é uma área de 10 metros, como é que é? 10 mil metros quadrados, né? É como se fosse meio quarteirão. A área aqui é como se fosse meio quarteirão. É bem grande, muito murado, o muro é alto, o muro tem 3,60 metros de altura e é todo feito de bloco, né? Então é isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Para algumas pessoas eu já mostrei o sítio da minha mãe, mas como se trata de algo que é dela, eu fico muito reservado, né? Muito reservado mesmo, por isso que eu não tenho em mim aquela liberdade de mostrar. Mas eu já mostrei a algumas pessoas o lago que tem aqui, né? Que é artificial, o galinheiro, né? Eu acho que vocês já perceberam que o galo e a galinha já não fazem mais barulho quando eu gravo áudio, porque eu conversei com eles, né? E pedi que eles fizessem silêncio. Alguns cachorros na rua, né, que ficam latindo porque são cachorros que estão sendo cuidados pela própria consciência do planeta, né? Ao contrário de que muitos pensam que a criação está abandonada e não está abandonada. E uma coisa que eu queria contar aqui para vocês, mas não vou citar o nome da pessoa, vou citar só com a autorização dela. Uma pessoa da nossa lista de transmissão, que está morando, né, no estado do Rio de Janeiro, ela precisou, por esses dias, ir em Juiz de Fora. E quando ela passou próximo às minhas terras, ela atinou, né, que estava em cima das minhas terras praticamente, e ela tirou o celular dela, que ela contou para nós, e tentou filmar, para mostrar para vocês um pedaço da minha terra, né, e um dos vales que lá tem. E ela gravou um áudio muito eufórica. Mesmo com a autorização dela, eu não quero compartilhar esse áudio com a lista de transmissão, porque é coisas de cunho pessoal dela, né? Mas se ela quiser, depois ela vai fazer um áudio explicando qual foi a sensação dela de passar por lá. As pessoas que se encontraram comigo, né, em Juiz de Fora, ano passado, deram as suas declarações, né? Viu como é que há um impedimento antes do tempo, se alguém quiser se aproximar de lá. Depois eu vou estar contando para vocês várias coisas que aconteceu de ufólogos estarem querendo ir lá, né, depois de ter encontrado comigo, no período de 2011 até 2014, que foi onde eu encerrei toda essa bagunça, né? Depois eu conto para vocês coisas que vocês vão ficar chocados, né? Então a tela do celular dela ficou preta e depois que ela passou das minhas terras, o celular dela voltou a funcionar normalmente. E por que isso? Porque o lugar lá está sendo preparado para receber esse ser da alta primogenitude. O Ronaldo, que é o meu caseiro, né, e a Ana, que é a chefe das mulheres lá na fazenda, eles me contaram assim que está chegando lá tipos de nave, eles falam nave, né? Nós falamos máquinas inteligentes, de design que eles nunca viram, que eles estão acostumados a ver esferas, né? Objetos cilíndricos, discoide, quadrado, né? Trapezoidal, octogonal, piramidal. E pelo que ele me relatou, algumas naves que têm chegado lá, com certeza naves do segundo céu. Então, com certeza eles já instalaram, né, todo o aparato lá no vale, que é o vale de pedra, que eu nem sabia que existia na minha propriedade, que já faz
dentro do território do Rio de Janeiro, né? Porque de Juiz de Fora o Rio de Janeiro é um pulo. Então, um pedaço da minha terra pertence a Minas, outro pedaço pertence ao Rio de Janeiro, né? E todo preservado de Mata Atlântica, né? Então, esse Vale de Pedra eu nem sabia que existia lá. E é lá que esse ser vai descer, né? Então, toda aquela região já foi preparada justamente para que ele desça lá. Então, o fato do celular dela ter parado de funcionar, aquilo já ocorre mesmo, mas pelo fato de ter ocorrido é porque a energia lá está muito forte. É como se eles estivessem instalando, né, algum tipo de maquinário para suportar a energia do ser do segundo céu da alta primogenitude, que tem 15 metros de altura, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitos de vocês que gostam de mim e respeitam, né, o que eu falo, gosta de ouvir essas coisas, né? Igual eu falei para vocês, se eu pudesse todo dia contar uma coisa para vocês, eu contaria, né? Eu evito contar para não ficar muito repetitivo, porque falar de nave, falar de homens e mulheres do espaço soa até um pouco muito repetitivo. Então, quando for algo assim excepcional, eu conto para vocês, igual o pessoal que ficou apaixonado. Tem uma pessoa do grupo, a Marlúcia, né, do grupo, ela até hoje chora quando aquela nave desceu no sítio e dela saiu aquelas crianças, né, que foram resgatadas, né, e transformadas, e aquelas crianças pegaram fruta aqui no quintal da minha mãe e tudo mais. Então, essas coisas excepcionais eu gosto de contar. No dia a dia mesmo, né, depois de eu ter voltado da federação, a minha visita, que era diurna e noturna, né, dioturnamente, melhor falando, era de um ser todos os dias. Agora vem 4, 5, às vezes vem até 8 ser me energizar por consequência desse corpo estranho, gelatinoso, alienígena que está em mim. Então, eu sou carregado a 100% agora, daqui a pouco tempo, eu já estou a 40, 30, 20, e se zerar a minha bateria, eu entro em coma, induzido pelo meu próprio organismo, né, que é o coma natural. Então, por isso que toda hora tem um ser vindo aqui trazendo energia para mim. E esse composto que está protegendo, né, e se rearranjando no meu organismo para me proteger desse ser, ele vai ser removido de mim pelo próprio ser. Então, quando houver essa remoção, eu quero ter a audácia, né, se assim for permitido, de perguntar a esse ser se ele pode me esvaziar para eu encontrar com o pessoal em Juiz de Fora. Então, se for permitido, bem. Se não for permitido, tranquilo. Mas, no mais, é isso mesmo. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que eu tinha feito, né, a locação de um voo particular que ia partir do aeroporto da Pampulha para o aeroporto de Juiz de Fora, né, da data de amanhã, às 6 horas da manhã. Só que, como o meu organismo, né, e a minha matriz equacional energética, ela está oscilando nessa realidade e nas realidades do paralelo do eixo Tember, para que não ocorra, né, a não solidez do meu corpo e eu atravessar o assoalho do avião e cair, né, lógico que eu não vou morrer, mas cair e deixar os pilotos em pânico, aí é complicado. Então, hoje esse ser, ele também me disse que eu vou poder fazer o uso daquele arco que me foi dado para transferência de mundos, né? Então é um arco que me acompanha, vocês irão ver ele no Encontro da Fazenda, ele me acompanha e ele se rearranja para que eu atravesse de um mundo para o outro. Eu já expliquei para vocês, até o nosso desenhista aí retratou muito bem, né? Eu no mundo e mostrando a sede do sítio da minha mãe. Eu vou até compartilhar de novo essa figura com vocês para aqueles que já esqueceram. Então, com isso, gente, esse arco ele vai se abrir para mim às 2 horas de amanhã, né? Às 2 horas da madrugada, ou seja, daqui 5 horas, né, na verdade, ele vai se abrir e eu vou ver aqui o sítio da minha mãe, que é onde eu estou, e do outro lado eu vou ver a minha fazenda. É só atravessar ele que eu já estou na minha fazenda. Então, eu entrei em contato com a companhia de táxi aéreo e cancelei, né? Como eu já sou cliente há muito tempo com eles, o cancelamento foi feito de forma amigável, tranquilo e sem prejuízo para ambas as partes, mesmo também porque eles não tinham muito agendamento de voo, então eu não prejudiquei eles em nada. E mesmo se tivesse prejudicado, eu permitiria que eles cobrassem o valor como se estivesse me levando, porque eu conheço o dono da companhia de táxi aéreo, eu gosto muito dele, frequento a casa dele, gosto das festas de aniversário que sou convidado, que é promovido por ele, então a gente
tenho uma amizade, né? Ele é meu colega de segunda classe. E com isso, gente, para esclarecer, eu não vou de carro nem de avião, justamente para não ter esse problema do meu corpo se dissipar e eu passar pela matéria, né? Então, para não causar pânico nem nada, nem acidente na estrada, e nem eu despencar de um avião e deixar os pilotos aterrorizados, foi feito de forma mais sensata, né? Então, às 2 horas da manhã, aqui no quintal da minha mãe, o arco ele vai sair da dimensionalidade, ele é um arco físico, né? E ali eu vou mencionar as palavras corretas, que é o código dele, ele vai acionar e é questão de um passo, eu estou na minha propriedade. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês e tá tudo tranquilo. Eu queria sempre, gente, de coração mesmo, eu queria sempre manter essa paz nas minhas palavras, essa paz que eu estou sentindo hoje, mas infelizmente eu sei que isso não é possível. Assim que eu voltar para a minha realidade, eu vou sentir nervosismo, eu vou sentir as minhas necessidades de ser humano ainda, né? De ser humano ainda, né? Então, no mais, eu espero que todos vocês aí tenham prestado bastante atenção. E depois do encontro, eu faço um resumo total de como foi na federação, como eu prometi para vocês. E após o resumo, eu conto, se for possível, como aconteceu passo a passo. Nem que isso leve uns 3 áudios de 2 horas cada, mas eu prometo contar para vocês em parte como é que foi, se assim for permitido. Um abraço a todos vocês.